formação na divina vontade. Então, nós vamos pedir ao Espírito Santo, neste momento, que venha na divina vontade nos preencher com este amor de Deus. Vamos começar com essa pequena oração. Meu doce amor, minha doce vida, te amo, vida de minha vida. Você me gerou e eu te amarei sempre. Vida me deu e vida te dou. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o dom da divina vontade. Quem permanece em Deus, permanece no amor. Como nós vamos permanecer neste amor? Temos que aprender. A vida é um grande aprendizado. Então, a partir deste momento que nós estamos aqui, nós estamos querendo aprender a viver na divina vontade. Então, não há coisa mais importante do que viver nela, na divina vontade. Pois tudo mais é caminho para chegarmos a esta meta, para a qual o homem foi criado. O homem foi criado para viver na divina vontade. Então, tudo que nós aprendemos tem que nos levar a esta meta final. Então, ato único de Deus, o que é? É a divina vontade, que é a substância de Deus, essência de Deus. A divina vontade é o equilíbrio dos atributos de Deus: amor, misericórdia, glória, justiça, poder. Ela equilibra todos os atributos de Deus. Sem a divina vontade, não há este equilíbrio. Então, onde há pecado, Deus, sem a divina vontade, derramaria a sua justiça. No entanto, com a divina vontade, como ela equilibra tudo, Deus derrama a sua misericórdia. Então, nós vimos o que o pecado leva, impulsiona que haja o quê? A justiça. E a divina vontade, para equilibrar estes atributos de Deus, justiça e misericórdia, ela se faz presente. Sem ela, seria só justiça. Não teríamos misericórdia. Vê com a importância da divina, de viver na divina vontade, a importância deste motor que move a vontade em ação. Então, a divina vontade é o motor e o centro e faz mover tudo o que existe. É o centro de Deus. É a coisa mais importante. Mesmo as coisas mais santas feitas fora da divina vontade é nada. Toda a história da igreja nos leva a crescer em 3 pontos: na fé, na esperança e na caridade. E quando nós estamos aprendendo nesse processo, nós vamos adquirindo o quê? Essa capacidade de regressar a viver na divina vontade, ou seja, viver à semelhança de Jesus. Porque tudo nos deve levar para este objetivo, esta meta. Os tempos que nós estamos vivendo, os tempos atuais, está caminhando para quê? Para que a igreja nos leve a conhecer e a viver a divina vontade, como este dom inicial que tínhamos e que foi perdido com o pecado original. E, finalmente, esse processo histórico da igreja vai chegar ao fim, porque a meta é essa. Estamos chegando ao fim. No sentido de quê? De vivermos na divina vontade. Esta é a meta, o objetivo. A divina vontade, vamos ver assim, a vontade é a causa e o amor é o efeito.
Exemplo, o sol é a causa. O amor é o calor que é gerado pelo sol. O fogo, a energia, a luz é o que sai dele. Há uma diferença entre a vontade de Deus e o querer de Deus. Bem, a vontade de Deus é o motor, é o coração, vamos dizer assim, a causa, a substância, o ser. O querer de Deus é o movimento que surge desse motor, é o batido que surge deste coração, é o efeito que surge desta causa, é a manifestação que surge da substância, é o ser, é o fazer que surge do ser. Então há uma diferença. A divina vontade é o motor, o coração, a causa, a substância, o ser. O querer é o movimento, é o batido, é o efeito, é a manifestação externa de Deus, é o fazer. A divina vontade é a vocação. O querer é a missão. Então, notaram que há esta diferença, que às vezes a gente fala e pensa que é a mesma coisa, mas não é. Então, o homem deve regressar a Deus como ele foi criado, no início. Ou seja, ele tinha esse dom da divina vontade. Então, a divina vontade com a vontade humana significa que luz, beleza, semelhança com Deus, participação da vida divina. O contrário, a vontade humana sem a vontade divina atuando juntos é feia. A vontade humana é feia, é desordenada, é debilitada, cheia de paixões, combate o Criador, é incompleta, é decaída, é uma ruína para o homem. É como um corpo sem alma, é um cadáver frio. Assim, a natureza humana sem a divina vontade é horrível. Não tem beleza, não tem luz. Então, para que um ato ocorra, é preciso que o homem livre, né, com sua inteligência e depois com a sua vontade, queira realizar ou não aquele ato. Então, antes de realizar qualquer ato, se é bom ou não, se deve fazer ou não, é a vontade que no final vai permitir que o ato se concretize. Então, o homem vai utilizar a inteligência, a liberdade e, por último, a vontade, para que esse ato ganhe vida. Bem, existem 3 tipos distintos de como nós vamos interagir com a divina vontade. Fazendo a divina vontade, estando na divina vontade e vivendo na divina vontade. Tá bom? Então vamos ver. Fazer a vontade de Deus. Receber ordens são 2 vontades que lutam entre si. É como se fosse um senhor e o servo. Aí está fazer a divina vontade. Estar na vontade de Deus, sempre estamos na vontade de Deus. Nele vivemos, nos movemos e existimos. A Escritura nos diz que mesmo o inferno está na divina vontade. Porém, não vive nela, pois não o quer, mas a odeia. Todos, portanto, estão na divina vontade, mesmo os que não querem. E viver na divina vontade é possuir a vontade de Deus como filho, fundindo as vontades numa só. Então, reina-se. É filho de rei, né? É rainha. Há essa diferença crucial. Então, vamos prosseguindo. Então, o que significa viver na divina vontade? Significa o querer estar sempre
desejando viver nela. Portanto, devo pedir. Então, o que é essa divina vontade? Ela não é uma devoção a mais. Não é uma exortação a mais. Não é uma espiritualidade a mais. Como a espiritualidade beneditina, carmelita, jesuíta. Não. É uma finalidade. É o centro, é a essência. A divina vontade, viver nela, é entrar no coração da Trindade, é entrar neste plano inicial de Deus. O paraíso de Deus era o homem. No paraíso, o homem dava a Deus tudo o que ele merecia receber, ou seja, amor completo. Na divina vontade, então, nós vamos diretamente a Deus. Não precisamos de intermediários. Né? O homem está neste contato direto com este Deus que é amor. Por quê? Porque ele quer estar com Deus. Viver na divina vontade é derrotar a vontade humana. Os santos do passado fizeram a vontade de Deus, mas eles não entraram e não possuíram a vontade de Deus. Eram servos, cumpriam ordens. Todos fizeram a vontade de Deus, mas não entraram. Os santos, eles não unificaram com Jesus e com Maria os seus atos. Luísa, né, ela nos abre esta porta novamente e nos permite que readquiramos este dom. Então, portanto, viver na divina vontade é sacrificar a própria vontade humana. Isso nós temos que estar bem claro isso na nossa mente. O ato único é o mais importante da divina vontade. Então, viver na divina vontade é estar abandonado nos braços de Deus. Ser redimido, ou seja, semelhança com Deus por graça. Ser santificado, iluminado por Deus. Ser divinizado, unificado com Deus. Ou seja, passar, né, é entrar no ato único de Deus. Passar da desordem à ordem, do desequilíbrio ao equilíbrio, do natural ao sobrenatural. É ponto central, vontade absoluta. É a meta que nós temos que ter. É viver para que possamos ser redimidos, santificados, divinizados. Então, quando uma alma entra no ato único, entra na unidade de Deus. Deus que é uno, que é uma substância espiritual, natureza divina, sem composição, imutável, nos diz o catecismo. Deus é uno. Em Deus tudo é ato. A divindade de Deus é ato puro. Para Deus só existe um só ato, causa primeira. Pronto. No mundo temos uma causa e um efeito. Exemplo, o ovo e a galinha, a semente e a planta, uma sucessão de atos. Quem vive na divina vontade possui este ato único. Sendo assim, quem realiza os seus atos na divina vontade multiplica-os. Então, se eu rezo, eu atinjo a tudo e a todos. Se eu evangelizo a tudo e a todos. Se eu adoro a tudo, né? Eu adoro a tudo, não, no sentido de que, ou seja, o correto, eu adoro a Deus por todos. Então, eu vou dar a Deus a minha adoração, a minha oração, os meus atos por mim e por todos. Compensar aqueles que não darão ou aqueles que darão, que realizarão seus atos, tentando fazer, mas serão atos incompletos e, portanto, precisarão ser reparados. O ato único aí nos leva o quê? A sair do tempo.
desse tempo que a gente conhece, espaço, tempo, dessa limitação. Nós entramos na ordem de Deus. Entramos em uma outra dimensão. O ato único, portanto, multiplica tudo, repara tudo, coloca ordem em tudo. Numa maneira prática, nós vamos ver que a divina vontade é o quê? É um movimento duplo. Eu adquiri este dom. É um movimento duplo. Primeiro eu desejo. A vontade humana deve caminhar inicialmente, né, ao desejar, ao querer, separada desta divina vontade. É o começo. Deus vai dando empréstimos. Nós vamos lembrando de viver na divina vontade, chamando para que ela atue conosco, a nossa vontade. Inicialmente vai ser separado. É um empréstimo. Com o tempo, vai se chegar a um ponto onde haverá o quê? Uma fusão de vontades. Ou seja, a vontade divina vai, vamos dizer assim, tomar totalmente a vontade humana, vai mergulhar, como Luísa nos diz, a vontade humana no mar infinito da vontade divina. A vontade divina passa aí a atuar quando já está fundida. Ela começa a atuar plenamente e o processo é um processo de quê? De relação. Vontade humana, vontade divina. Querer humano, querer divino. E nós precisamos lembrar que o homem está sempre num processo de crescimento. E este processo de crescimento se faz aqui, no agora, na Terra. Tanto para o bem como para o mal. Então, se ele se abre a esta capacidade de crescer, é com o objetivo de chegar a viver na divina vontade. Tudo tem que canalizar para isso, para ele viver na divina vontade, viver com uma só vontade. Então, se o homem, ele cresce, ele se permite crescer, o objetivo é chegar nesta meta, que de viver na divina vontade. Então, vamos ver. Viver na divina vontade existe 4 passos. Vamos detalhar esses 4 passos para viver nela. E neste processo, nós precisamos lembrar que a divina vontade não elimina os sacramentos, né? Não elimina o fato da gente rezar, nada disso. Porque tudo isto nos contribui, nos ajuda a combater as paixões e nos levar para a meta, que é adquirir a vontade divina. Então, o primeiro passo, nós vamos começar renunciando à nossa vontade. Porque não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, aqueles que herdarão o reino dos céus, mas aqueles que vivem, que fazem a vontade de Deus. Mais do que fazer, viver na vontade de Deus. Então, aceitar o que Deus permite na minha vida, na nossa vida, sem reclamar. Termos essa atenção em toda manhã fazermos um ato de consagração, um ato de entrega da nossa vontade e fazer durante todo o dia atos na divina vontade. Primeiro começa como um empréstimo, depois, com o tempo, chega-se à fusão total. Conhecer mais e mais os escritos, porque eles são portas para um crescimento, para uma vida divina. E nesse primeiro passo aqui, nós estamos ainda como servos, né? Tentamos conhecer o que o Senhor quer a fim de cumprir as ordens. Segundo passo. Vamos para o segundo passo, no viver com a divina vontade. Então, aqui no segundo passo, já é um passo a mais. Nele, há uma multiplicação dos conhecimentos. Por quê? Porque a pessoa vai crescendo, aumenta, né, o interesse, vai buscando os escritos, vai tentando trazer para a vida prática esses escritos e vai aumentando o quê? Os vínculos. Começa-se a se empenhar mais em entender, em buscar que o Espírito Santo guie,
as leituras, as reflexões, começa-se a ter mais atenção, ou seja, começa-se a avançar. E nesse momento, começa-se a ser filho, né? Passa-se de servo a ter uma postura de filho, filho da divina vontade. Então, aí a gente já começa a notar algumas modificações, como as paixões começam a morrer, o pecado não tem mais força como antes, o mal não se pode aproximar tanto como antes, já não se peca mais. Olha, o pecado já vai começando a desaparecer. Já não há mais raízes de pecado. Começa-se a ter mais atenção em chamar a divina vontade, em atuar com ela. E para tanto é preciso repetir e recordar dela antes de realizar os atos, porque atos contínuos na divina vontade são atos que ganham força. Então, essas são as características do segundo passo no viver da divina vontade. Terceiro passo. Nesse terceiro passo, quando a vontade humana já entrou, tomou posse da divina vontade, é um ponto definitivo. É um sim sem volta. Quando se chega nesse terceiro passo, a alma ela já se decidiu, Deus já deu as graças necessárias e ela não volta mais atrás. E vamos para o quarto e último passo, que é quando a alma já passou por estas fases todas e já está na fase de posse total da divina vontade. Neste momento, se sente sensivelmente a união, a fusão das duas vontades. É o que acontece no Pai Nosso. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, a criatura sente Deus nela e Deus sente a criatura nele. Então, pode-se reparar e multiplicar por todos, porque está no ato único que tudo repara e multiplica. Só se ganha neste momento. Nada se perde. É o tesouro, é a pérola preciosa escondida que se descobre aí. Né? Então, nós vimos que tudo que nós vivemos até agora foi o quê? Uma preparação para que possamos viver na divina vontade. Porque a humanidade não estava preparada a acolher a divina vontade quando Jesus veio. E precisou todo esse processo até chegar a Luísa. Antes precisava crescer em 3 pontos: na fé, na esperança e na caridade. Então, a partir daí, nós agora já estamos desfrutando desta graça imensa que é conhecer o dom da divina vontade e poder viver nela. Então, aqui nós percebemos, através deste pequena reflexão, dessa pequena formação, como a divina vontade ela atua, como a divina vontade ela vem e nos redime, nos santifica e nos diviniza. Tenhamos também em conta que cada ato se torna um ato divino quando feito na divina vontade. A intenção deve contar mais que o ato em si. A intenção que nós colocamos naquele ato, que é o quê? De amar, de adorar, de reparar a Deus. Que a tua vontade se faça presente na minha. Ou seja, que eu atue, mas a minha individualidade permanece, eu não perco. Minha parte eu tenho que pôr, mas a principal é a de Deus. Enfim, chegamos nesta conclusão de que quem permanece em Deus permanece no amor, e permanecendo no amor, nós vamos permanecer e adquirir este dom que vai nos levar a
nos unificarmos com Deus e a fazer todos os nossos atos com a sua vontade. Peçamos que o Espírito Santo nos ajude nesta caminhada e nos ensine cada vez mais, através desses escritos, através destas pontes de conhecimentos que nós vamos adquirindo, tentando fazer essa união, né, do aquilo que a gente aprende com o Santo Evangelho, com o catecismo, com a vida dos santos, com o magistério da igreja, tentando crescer. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, utilizando todas essas graças a nosso benefício. A paz de Jesus e o amor de Maria.